Este é o programa Mídia e Marketing do UOL, com entrevistas sobre comunicação, publicidade, marketing e negócios. Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao programa Mídia e Marketing. Para quem quer maratonar, tá tudo lá, em todas as plataformas de áudio e no YouTube do UOL. Meu nome é Renato Pesotti e esse é o nosso episódio de número 182. A ideia hoje é discutir um pouco sobre o marketing de influência e sobre como os criadores de conteúdo têm deixado as marcas de cabelo em pé, se a gente pode falar assim. Para isso, a gente recebe a Ana Paula Passarelli, que é cofundadora e diretora de operações da agência Brand. Passa, obrigado pela presença, é um grande prazer te receber aqui. É um prazer estar aqui também, Pesotti. Obrigada pelo convite e para falar de um tema que é tão urgente e importante na mesa de todo profissional de marketing hoje, né? Não tem um programa, não tem um projeto de marketing que não tenha uma linha de marketing de influência, né? Até por isso eu queria começar do começo. Dá um panorama para a gente do que é o marketing de influência, do que realmente é o marketing de influência e qual o tamanho do mercado hoje no Brasil. A gente está falando de um mercado que ganha proporções que a gente não tinha nem visibilidade se a gente olhar para 5 anos atrás, antes da pandemia alcançar, enfim, tudo que aconteceu. Mas se a gente olha, por exemplo, para quando tudo estava sendo construído no universo de influência, Pesotti, a gente vai ver que tivemos momentos. A gente teve o momento das blogueiras, a gente teve o momento dos YouTubers, a gente teve a virada de influenciadores e então para creators. A gente vai tendo nomenclaturas ao longo dos últimos, pelo menos, 10 anos, que foram forjando o que a gente chama de marketing de influência hoje. Que para quem está aqui desde que a gente trabalhava com blogueiros e blogueiras, é sobre, de alguma maneira, trazer para perto da marca pessoas que são formadores de opinião, que vão construir uma comunicação junto à marca, para poder trabalhar no incentivo da compra dos seus produtos ou serviços, ou mesmo numa campanha institucional. Isso não mudou de 2000 para 2024, tá? A gente está falando do mesmo desafio e da mesma proposta, que é trazer pessoas que são formadoras de opinião para trabalhar junto das marcas na construção dessa comunicação e apresentar produtos por um viés mais pessoal. E o que a gente viu, inclusive, por muito tempo acontecer na própria imprensa, quando a gente tem o colunista trazendo uma perspectiva muito mais opinativa, enquanto o jornalista traz o fato, né, a investigação das informações. O que é importante a gente olhar por aqui é que, quando a gente fala de marketing de influência, a gente só deu um envelope novo para uma coisa que já existia, que já acontecia, tanto no ambiente online, que foi forjado ao longo dos últimos anos, quanto antes, quando a gente ainda não tinha internet, quando a gente ainda não tinha recursos digitais para conseguir fazer a comunicação de uma marca alcançar o público final. Mas o ponto que a gente tem discutido bastante hoje é sobre a proporção que esse mercado ganhou, a quantidade de influenciadores que a gente tem hoje no Brasil. O último estudo que tem é uma estimativa de que a gente tenha ao menos 20 milhões de influenciadores no país. A gente está falando de quase 10% da população, é importante a gente ter essa ordem de grandeza. Então, a gente não está falando de pouca coisa. Só para fazer um paralelo, quando a gente pensa no número de mulheres empreendedoras no país, a gente está falando de algo em torno de 10 milhões de mulheres que empreendem. Então, quando a gente olha para o recorte de creators, né, influenciadores digitais, a gente está realmente falando de um número bem grande. De certa maneira, pense o seguinte: hoje, qualquer pessoa com um smartphone, ela já é um potencial influenciador e criador de conteúdo. Aliás, qualquer pessoa hoje que seja um formador de opinião, seja para milhares de pessoas, milhões de pessoas, ou para poucas dezenas de pessoas, você já está exercendo seu papel influente. E acho que isso é que a gente não pode perder de vista quando a gente está pensando, estruturando, planejando o trabalho com influência. É que não é sobre só alcance, mas sobre a qualidade dessa troca, dessa mensagem, do que está sendo passado ali naquele contexto. Então, a gente está falando de um mercado muito grande, imenso no Brasil, né, que atinge as proporções continentais que o país tem, que está passando por desafios muito grandes em torno da regulação, e como você trouxe aqui, de deixar o mercado de cabelo em pé, mas isso, de certa maneira, atravessa também o próprio recorte de como o mercado forjou tudo isso, exigindo muitas vezes do criador que tem esses números. Então, acho que eu gosto de dizer que o marketing de influência começou com o pé esquerdo,
tá? Mas isso não quer dizer que a gente não possa corrigir. E o que é começar com o pé esquerdo? A gente tratou a influência como mídia, desde o começo. E influência não pode ser tratada só como mídia, e tem uma resposta muito simples, porque ela é autoridade, ela é produção. E para quem trabalha em agência vai ter uma familiaridade muito grande com esse contexto, que é quando você vai colocar uma campanha de pé, você precisa contratar a produtora, que vai, né, cuidar de toda a produção do asset, você precisa contratar os atores ou o garoto propaganda que vai participar daquilo, e você precisa depois contratar os veículos que vão veicular as peças e os assets que você produziu. No marketing de influência, a gente tem figuras que conseguem exercer todos esses papéis. Então, tratá-los apenas como mídia é muitas vezes deixar de lado a competência que existe ali dentro, inclusive o poder de influenciar outras pessoas, que está exatamente na transversalidade que existe no papel do influenciador. Mas a gente está falando de desafios enormes para enfrentar daqui para frente. Tratar o influenciador, o creator, como mídia também gera alguns problemas, né? Ano passado aqui no Mid Marketing, a Cristina Monteiro, que é a diretora de marketing daquela nova, né? É o novo nome da Kellogg's, reforçou que as marcas precisam cuidar do que elas impulsionam, né? Não só do que vai ao ar, mas também sobre quem coloca as mensagens das empresas nas redes sociais. Você acha que as marcas têm prestado mais atenção nisso? A gente tem uma série de problemas nos últimos 3, 4 anos, cancelamento de influenciador que era garoto propaganda ou foi garoto propaganda ou embaixador de alguma marca. Você acha que as marcas têm prestado mais atenção nisso? A curadoria tem sido mais bem feita? Eu acho que o desafio tem sido, inclusive, colocado dos dois lados, Pesote. De um lado, os criadores também estão se profissionalizando e cuidando mais também da maneira como estão construindo as suas imagens, as suas marcas, sua reputação. E acho que esse cuidado só tende a aumentar daqui para frente. Do outro lado, as marcas estão buscando lugares seguros para expor, né, os seus produtos e serviços, porque isso, diante do cenário digital que a gente tem, e bastante dicotômico, vai ser muito difícil lidar com todas as situações de que um produto possa ser mal interpretado dentro de um contexto. Então, eu preciso tomar cuidado com tudo isso. É claro que do lado da marca, a gente já percebe, para marcas mais maduras, começarem a prestar atenção nos detalhes, né? Lembra que eu falei aqui, né? A gente não pode entender influência como só um número, como mídia, ela tem ali também uma reputação, uma construção de marca conjunta sendo desenhada quando se fecha uma parceria entre uma marca e um criador de conteúdo. Então, se a gente está falando do desenho de reputação e das marcas também buscarem essa reputação no criador, do outro lado, os criadores também estão refletindo sobre com que marcas vão se associar, porque não é só do lado dos criadores que a gente tem cenário de crise, do lado das marcas também, acho que se tem uma coisa que a gente vive hoje, é um cenário policrise, né? A gente não está falando mais de um mercado ou um segmento específico que passa por uma crise de identidade, uma crise de formatação de mercado. E esse é o desafio que a gente tem hoje em dia, né? Mostrar do lado das marcas como que eu vou encontrar um influenciador que consiga ser o exemplo de autoridade de construção de marca que eu estou, né, colocando na minha campanha. E do lado do criador e do influenciador, é o quanto ele também está construindo uma carreira, um modelo de negócio, uma reputação em torno da sua marca, marca pessoal nesse caso, que vai se associar com marcas que vai ter essa troca. O que a gente não pode deixar se perder de vista é que uma parceria entre um criador e uma marca, ela não é um tomando do outro, é, na verdade, uma troca de capital social entre os ambos, e um está entregando para o outro o que tem de melhor ou não, né? Ou o que tem de pior muitas vezes. Por isso que esse cuidado, sim, ele está aparecendo. Não podemos também deixar aqui de fora o fato de que a gente vive num país muito grande. Então, ainda que o mercado de influência no Brasil ele já seja bastante sofisticado se a gente comparar a nível global, inclusive se a gente comparar a América Latina, tá? A gente está falando de um mercado já bastante sofisticado no entendimento de como se trabalha com influenciadores, a gente ainda está falando de muitas empresas, são 20 milhões de criadores ao menos, tem muitas empresas hoje que também entendem influenciadores como um mecanismo para conseguir alcançar o seu consumidor. Então,
É difícil a gente colocar numa linha, né, num pacote só, o estado do mercado, mas eu acho que a gente, se for comparar com 10 anos atrás, com certeza a gente já está bem mais maduro nesse sentido, de escolher adequadamente o influenciador que vai se associar a uma marca e do lado do influenciador também, com que marca ele vai se associar. Você falou duas, três vezes de construção de marca, né? No mês passado, a Scopen, que é uma consultoria super famosa do mercado, soltou um estudo que apontou que metade dos anunciantes busca trabalhar com os creators para aumentar a visibilidade e conhecimento de marca. Isso mostra que as estratégias ainda estão na etapa zero, né? Porque não está querendo construir marca, está querendo só reconhecimento de marca, ou seja, está sendo mídia, né? Isso é normal dentro dessa dinâmica atual que você comentou, né? A gente começou com o pé esquerdo, a gente está indo para o pé direito e daqui a pouco a gente vai estar dando o primeiro passo, né? Uma coisa está bem estabelecida na sua ordem natural das coisas, né? Esse contexto de reconhecimento é um caminho normal que a gente procura quando a gente entende o influenciador só como um agregado numa construção de uma comunicação como um todo. Você colocou aqui um tópico que a gente discute bastante nos bastidores, e acho que isso não diz respeito não só ao trabalho que a gente faz com os nossos criadores, quanto também o trabalho que a gente faz com as marcas, mas é no debate da importância de ter os criadores de conteúdo, pessoal, de participando do processo desde o começo. Isso faz toda a diferença no resultado de uma campanha, por exemplo. A gente vê a diferença do resultado que a gente vê no final de um criador que participa do processo criativo de uma campanha, se envolve com o processo do briefing e então com a criação da peça ou do asset ou de todo o resultado que ele vai entregar depois. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque tudo que diz respeito a reconhecimento, de fato, eu vou só impulsionar esse conteúdo. Tanto que hoje é bem comum a gente ver uma despreocupação com o número de seguidores do influenciador, mas sobre a criação do conteúdo como um asset para uma campanha de dark social, por exemplo, ou para impulsionar isso no meu plano de mídia. Mas, ao mesmo tempo, eu aqui ainda estou falando sobre uma estratégia muitas vezes associada à performance, porque ali eu vou medir basicamente os índices que estão associados ao clique. Tudo que vem antes do clique, né, ele não está sendo construído e debatido. Mas aí eu acho que vem a potência e a importância da gente entender o influenciador e principalmente o criador de conteúdo como essa figura que hoje conhece muito bem sobre o funcionamento orgânico dos ambientes sociais dentro da internet. A maneira como eles conseguem compreender o funcionamento de algoritmos, o funcionamento das comunidades, isso é um elemento de ouro bruto que hoje as agências deveriam estar levando mais para dentro dos seus escopos de trabalho. Isso faz diferença no resultado lá na ponta, mas isso exige, obviamente, uma quebra de protocolos, né? Exige que a gente coloque na mesa de debate, inclusive na mesa de decisão, pessoas muitas vezes que já estão lá na ponta pensando na comunidade. E eu acho que aqui que a gente ainda não tem um cenário homogêneo, a gente já tem marcas que conseguem fazer isso, colocar o criador para sentar junto com a equipe criativa e trabalhar junto no desenho de um briefing, mas ainda tem bastante gente relutante nesse cenário para entender que os manuais de marcas podem ser deixados de lado um pouquinho, para que a gente possa olhar o todo e um contexto de construção de marca para então a gente pensar o reconhecimento dela. Legal. A gente teve um caso bem grave ano passado, quando uma jovem tirou a própria vida depois que algumas páginas de fofoca insistiram em publicar sobre uma história dela como uma pessoa famosa. Não vou omitir os nomes porque eu acho que não vem ao caso. Isso desencadeou muitas ressalvas a algumas empresas, mas a Mind, que é a agência dessas páginas, nesse caso específico, chegou a afirmar que não interfere no conteúdo editorial desses perfis. Você acha que esse é o caminho certo, de não interferir nos conteúdos editoriais, ou os agenciadores, os anunciantes deveriam, de repente, se preocupar mais com isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre como que vocês fazem esse trabalho dentro da Brand. Acho que eu preciso dar um contexto aqui que diz respeito a processos contratuais do trabalho que a gente executa hoje com os criadores. Quando a gente fecha acordo com um criador de conteúdo para que a brand seja representante legal dele nas negociações comerciais, eu assino junto desse projeto. Então, muitos dos nossos clientes ouvem, assistem aqui o programa, sabem disso e vão entender, vão se familiarizar com essa situação.
Quando você manda um contrato de um trabalho que foi feito com o criador, você envia para que tenha partes que vão assinar esse contrato. Então, quem que assina como parte desse conteúdo? Assina o criador, parte contratada, né, que vai executar esse trabalho, assina a agência como interveniente dessa relação. E como interveniente, pessoal, eu acho que isso é importante a gente relembrar e retornar isso dentro do processo de repensar, inclusive, o papel dos intermediários. O interveniente, ele é corresponsável por tudo que acontece, legalmente, né? Então, se eu assino junto, eu sou corresponsável. Eu sou responsável, enquanto interveniente, por tudo que um criador faz? Depende se aquilo que esse criador ou esse influenciador, que hoje está sobre minha responsabilidade comercial, comunica ou produz algo que interfere nos seus contratos de trabalho vigentes ou aqueles que possam eventualmente estar em negociação, sim, ele está prejudicando todo esse processo e eu também sou corresponsável. Então, acho que olhar primeiro por essa expectativa, inclusive de como o que é o meu trabalho, o que é o trabalho de uma agência no processo como um todo, talvez esteja aí um dos debates mais importantes que a gente tem que colocar na mesa, é sobre o que é o papel de uma agência, né? E é o cenário de agente mesmo, aquele que agencia, aquele que provoca, que transforma, aquele que é o facilitador, o azeite do mercado. A gente sabe a importância, né, desse ecossistema como um todo e a diferença que faz a gente ter bons parceiros para fazer as coisas andarem e funcionarem. E muitas vezes todo mundo vê uma ficha técnica, não é formada de uma pessoa, são dezenas de pessoas que estão ali para executar um trabalho. E essas dezenas de pessoas, todas elas possuem sua parcela de responsabilidade ali. Acho que para além da gente pensar, quando a gente fala de montar uma ficha técnica de um case, em quem vai estar ali recebendo o prêmio, é pensar também quem que está assinando aqui que vai responder por um possível problema também, né? A gente tem uma cultura muito fomentada na ideia de que a gente tem que lutar e batalhar, trabalhar para conquistar prêmio, mas a gente às vezes esquece os ônus dessa relação também, e não tem como deixar isso de lado. Se eu assino como interveniente, eu sou corresponsável por tudo que acontece ali, é importante a gente relembrar esse papel o tempo todo. O debate que se tem hoje em torno da regulação do trabalho de influenciadores, ele passa diretamente pelas agências de influenciadores. Porque é, de certa maneira, um processo de agenciamento que vai dar cabo de explicar, inclusive, como a gente entende os processos hoje em dia, como que a gente renova, inclusive, essa perspectiva de processos. Então, quando a gente pensa no endereçar responsabilidade, de um lado, a gente tem um aspecto legal que diz quem é responsável, e, por outro, a gente tem um debate sobre regulação necessário para que a gente consiga endereçar efetivamente os problemas que a gente tem tido diante de uma superpopulação de influenciadores que a gente tem hoje no Brasil. Legal. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Passa para falar um pouco sobre esse processo de regulação e autorregulação que o mercado de publicidade fala muito, né? Até mais. O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6.000 páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Tiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de K. Você promete nunca mais bater em mim? Prometo. Dou minha palavra. K é a mulher que deu o primeiro sopro para derrubar o castelo de cartas do empresário antes do caso da academia vir à tona. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Tiago Brenan, numa história que se repetia. Um método que começava com uma conquista, regada a gentilezas e muita ostentação. Um cavalheiro, né? Ele é uma pessoa, assim, incrível, aquele homem perfeito. Mas que acabava em violência de vários tipos, como o próprio agressor admite em áudios exclusivos. Eu botei uma arma na sua cabeça? Não. Pois é, mas eu fiz a força com raiva, não fiz? Fez. E você dizendo não, eu fiz com raiva. Beleza, eu assumo. E esse é Brenan, um podcast do UOL Prime. Voltamos. Essa semana a gente recebe a Ana Paula Passarelli da Brant. Passa o CONAR, o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, já tem algumas regras e orientações para o trabalho dos influenciadores, dos criadores de conteúdo. Uma delas é que todos os posts patrocinados deveriam vir sinalizados. Eu vou devolver uma provocação que eu vi no próprio perfil da própria Brant no Instagram. E quando uma marca pede para não colocar nada?
A gente sabe que isso é recorrente. A gente sabe que tem influenciador que não coloca a hashtag publi, depois insere para o alcance naquele comecinho ser maior. Como que fica o mercado nessa? Porque a gente também depende de números. Acho que eu vou trazer primeiro o tópico do que você trouxe aqui, sinalizar a publicidade diminui alcance. Isso já foi um fato desmentido por todas as plataformas, porque não diz respeito a você sinalizar ou não como publicidade. O que realmente é efetivo no algoritmo trabalhar a favor ou contra do seu conteúdo é sobre a qualidade dele e quanto ele está conseguindo passar essa mensagem. Então, por isso a importância de você contratar e pensar no criador não só como um distribuidor de assets, mas também uma pessoa que consegue pensar junto com você a distribuição criativa e efetiva desse material. Segundo ponto, quando você fala do CONAR, é importante a gente lembrar que quando a gente fala do CONAR, a gente está falando de autorregulação. E em autorregulação, a gente lembra as pessoas que cabe a boa relação e o bom entendimento entre vizinhos, para a gente fazer um mercado ficar sadio. O que a gente tem aqui quando a gente traz um formato não regulado, que é o trabalho do influenciador? E por isso que a gente tem debatido tanto sobre a importância de se trazer leis específicas, né, e debater de fato como que a gente resolve esses problemas. É que dentro da pesquisa que a gente mapeou no ano passado, se eu não me engano, a gente tem 1 em cada 4 marcas já pediu para o influenciador fazer uma publicação sem sinalizar que era publicidade. Isso aqui na Brand, para vocês terem uma ideia, a gente nem segue adiante numa negociação como essa, porque sem sinalização de publicidade a gente não vai seguir com esse material adiante, porque isso diz respeito ao trabalho ético que a gente faz e o reconhecimento que o mercado tem diante do nosso trabalho. Um cliente, quando contrata um criador da Brand, está contratando também confiança. Está contratando um trabalho criativo bem entregue e sabe que a gente não vai fugir a nenhuma regra institucionalizada hoje no mercado. Por outro lado, diante dessa superpopulação, Pesotti, a gente também tem muitos modelos de negócio surgindo que vêm trabalhando numa intermediação. Você sabe que um dia desses eu estava numa reunião junto com, inclusive, com o Sinapro, lá com a Patrícia, e a gente estava discutindo sobre os KINAIs que estão associados a uma agência de marketing de influência, por exemplo. Diferente de uma agência de publicidade, que hoje, quando ela quer atuar na compra de mídia, ela precisa ter o KINAI de agência de publicidade, porque senão ela não consegue fazer esse processo. Uma agência de marketing de influência, ela pode ser serviço de marketing, serviço de tecnologia e também uma agência de publicidade. Então, são muitas opções de KINAIs que uma agência que presta o serviço de influência podem ocupar. Então, quando eu falo para você que o debate sobre regulação e autorregulação, ele vai passar, inclusive, por uma reformulação institucional da maneira como se, inclusive, nasce uma agência de influência ou de marketing de influência, está aqui desses exemplos. Então, ou eu começo a colocar todos os players para debater sobre as políticas e coloco todos eles para cumprir a autorregulação e também as orientações, porque o Sinapro também tem orientações voltadas ao trabalho com influenciadores, porque aí eu tenho uma unidade, porque eu tenho um mercado respeitando e respondendo a uma unidade institucional desse próprio mercado. Né? Então, acho que esse debate precisa começar, porque a gente é muito fluido, né? A gente é muito moderno, esse marketing de influência. Então, ele é muito, de fato, espalhado. Hoje a gente tem empresas de tecnologia que prestam esse serviço, empresas de marketing direto que prestam esse serviço e agências de publicidade. Então, falta unidade até nisso. Lembra um pouco o cenário que a gente teve no Brasil em 2012, 2013, às vésperas da Copa do Mundo e Olimpíada, né, que tinha muitas agências de marketing esportivo, e hoje a gente tem centenas de agências que se auto-intitulam de marketing de influência, né? Isso também vai dar uma equalizada em breve, né? O mercado vai se assentar, vão ficar talvez só as melhores, né? Eu acho que não é só o recorte de vão ficar as maiores ou as melhores, mas vai ficar quem respeita um coletivo sendo construído, porque eu acho que se a gente não pensar a nível coletivo, enquanto organizações que estão fomentando e construindo um mercado mais maduro, a gente realmente precisa também do lado de cá, enquanto CPFs e CNPJs aqui, também pensar nessas regulações e da maneira como a gente vai se organizar coletivamente. Porque a nível de agências de publicidade como um todo, elas já têm essa organização de uma maneira um pouco mais bem desenhada.
mas nas agências de marketing de influência esse desenho não está ainda tão concreto, então ele ainda precisa ser mais bem orientado, para que a gente, inclusive, veja um respeito maior às autorregulações, porque ela diz respeito, então pensa o seguinte, se eu estou falando de uma autorregulação da publicidade, mas quem está prestando serviço é uma empresa de tecnologia, pode ser que ela encontre esse espaço, essa brecha para que não consiga, para que pense assim, não, isso aqui não diz respeito ao meu KNAI. Mas diz sim, porque no final do dia estamos todos veiculando publicidade. Legal, você falou um pouquinho da pesquisa que a Brand fez com o YouPix ano passado, né? E dentro dessa pesquisa também tem um recorte sobre diversidade. As marcas, elas têm aumentado a participação de creators não brancos nas campanhas, se a gente pode falar assim, ou o mercado continua olhando, fechando os olhos para essa parte de diversidade, ou fazendo apenas as coisas básicas para dizer, sim, eu sou diverso? Como que está essa equalização também dos creators, de equidade dos creators? Eu não tenho como julgar a intenção, mas consigo dizer para você que existe uma mudança, sim, uma mudança bastante propositiva de se buscar mais diversidade na formação de um squad e na escolha de influenciadores. Isso é perceptível, tanto na formação dos squads de marcas que na nossa outra operação, que é a Touch, a gente executa e organiza por lá, quanto nas demandas que as marcas têm apresentado para os nossos criadores também. E acho que isso, a nível de estudo empírico, Pesotti, está muito claro para todo mundo que está acompanhando aqui que já existe um desejo e uma intenção, né? É propositivo uma busca por mais diversidade, porque isso é um reflexo da maneira como a população se vê na publicidade. Não é só uma demanda de, precisamos trazer diversidade, por quê? Porque estão pedindo, não é isso, é sobre um reflexo da população, a população se vê. Se a gente entende influência, volto lá para o começo da nossa conversa, se entende-se o influenciador não só como veículo, mas também como um propagador de cultura de uma marca, ele vai entender, a comunidade vai entender esse influenciador como um espelho. Então, é mais do que tarde a gente entender que o marketing de influência precisa, né, refletir a diversidade do próprio país quando a gente está falando de Brasil. Então, isso já existe, é intencional. Qual é o argumento e a intenção de cada uma delas, aí acho que diz respeito às marcas, mas visto do lado de fora, isso já vem acontecendo, e acho que isso também deve ser propositivo dentro das agências em não apresentar só curadorias com pessoas como um grupo muito homogêneo, né? Porque isso não reflete a sociedade. Acho que esse é o papel de uma agência de marketing de influência hoje, é apresentar a diversidade do próprio país no trabalho que faz. Legal. Passa, obrigado pelo tempo, é sempre um prazer falar contigo, dividir a mesa com você é sempre legal, obrigado. Obrigada a você, foi um prazer conversar sobre esse tema aqui, e é sempre tão importante a gente debater sobre regulação e o papel que a influência tem tomado, né, no tempo dos diretores e das diretoras de marketing hoje em dia. Obrigada, Pesotti. É o tempo todo, não tem jeito. Bom, para quem está vendo a gente no canal UOL, ou nos escuta no Spotify ou no Apple Podcasts, a nossa playlist tem mais de 180 entrevistas com muita história legal sobre marketing, sobre publicidade, sobre comunicação. Daqui a 15 dias a gente está de volta com a Amira Ayubi, que é a diretora de marketing da Lata. Valeu, gente, obrigado e até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver uma lista com esses programas em uol.com.br/podcasts. Midi Marketing tem produção, coordenação e apresentação de Renato Pesotti, edição de vídeo de Danilo Correia, design de Débora Faleiros e Liara Vidal, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilho, coordenação de vídeo de Danilo Esperandio e Fabrício Venâncio, Antônio Morel e Tatiana Esquibola são gerentes de conteúdo e Murilo Garavello é o diretor de conteúdo do UOL. Uau!